Então, o milionário apareceu inesperadamente na escola da sua filha com a intenção de lhe fazer uma surpresa e almoçar com ela. Contudo, a cena que se desenrolou diante dele quando entrou na cantina atormentou-o durante meses. Respire fundo e acomode-se para ouvir esta história verídica. Espero que seja o gatilho perfeito para uma noite de sono tranquilo. Comecemos. Ricardo Machado vivia numa quinta luxuosa nos arredores de Lisboa, um lugar que estava sempre tão imaculadamente arrumado que parecia impessoal e frio. Saía de casa todas as manhãs antes do amanhecer, o motor do seu carro de luxo o único som a quebrar o silêncio da madrugada, e regressava apenas depois de os candeeiros de rua projetarem longas e melancólicas sombras sobre os degraus da sua entrada. O jantar era frequentemente uma refeição reaquecida, comida do dia anterior preparada pela Sra. Emília, a governanta que estava com a família há mais de 10 anos, uma presença silenciosa e observadora. Na imensa mesa da sala de jantar, o pequeno lugar reservado para Beatriz, a sua filha de 8 anos, tinha sempre um conjunto de talheres polidos, embora na maioria das vezes permanecesse intocado, um testemunho mudo da sua ausência. Beatriz era uma criança silenciosa, de olhos grandes e expressivos que pareciam conter um mundo de pensamentos não ditos. Por vezes, sentava-se durante horas intermináveis junto à janela, desenhando o jardim traseiro com a ponta de um lápis partido, cada traço uma tentativa de capturar uma beleza que sentia faltar dentro de casa. A Sra. Emília adorava a menina como se fosse sua neta, o seu coração apertava-se ao vê-la tão só. Frequentemente, preparava-lhe leite morno e incentivava-a a brincar lá fora, sob o sol português, mas Beatriz simplesmente abanava a cabeça, o seu cabelo escuro a balançar, dizendo numa voz quase inaudível que queria esperar que o pai chegasse a casa. Ricardo, embora amasse a filha de uma forma que ele próprio mal compreendia, acreditava que, enquanto ela frequentasse as melhores escolas e tivesse tudo o que precisava materialmente, as coisas estariam bem. Ele chamava a isso, amar através da responsabilidade, uma forma de justificar a sua ausência emocional. Durante as raras reuniões de pais e mestres a que conseguia comparecer, Ricardo conheceu Marta Loureiro, a professora titular de Beatriz. Uma mulher na casa dos 30 e poucos anos, tinha olhos suaves e uma forma de falar que era sempre cuidadosamente medida, cada palavra escolhida para transmitir calma e competência. Nesse dia, Marta mencionou que Beatriz era bastante inteligente, apenas um pouco tímida, e que precisava de um pouco mais de atenção do pai. O comentário fez Ricardo sentir-se desconfortável, uma pontada de culpa que ele rapidamente suprimiu. Deu-se conta de que não sabia quase nada sobre os dias de escola da sua filha, o que ela gostava de comer, com quem brincava, quais eram os seus medos e sonhos. Alguns dias depois, Marta enviou uma nota a agradecer-lhe por ter comparecido à reunião e a reiterar o talento artístico de Beatriz. Os e-mails subsequentes eram mensagens breves de acompanhamento, por vezes incluindo fotografias de Beatriz a trabalhar em grupo ou a participar no clube de arte. O seu estilo de escrita deu a Ricardo um alívio, como se alguém estivesse a ajudá-lo a cuidar da sua menina, a preencher as lacunas que ele deixava. Mas, a partir desse momento, Ricardo começou a prestar mais atenção à mulher. A primeira visita de Marta à casa foi quando Beatriz se sentia mal. Ela trouxe consigo pão torrado e um frasco de mel, mencionando que a pequena muitas vezes não comia muito na escola. Ricardo ficou agradecido, vendo o gesto como prova de uma dedicação extraordinária. Enquanto isso, a Sra. Emília simplesmente ficou junto à porta da cozinha, o seu olhar carregado de pensamentos não expressos, uma desconfiança instintiva que não conseguia verbalizar. Depois disso, Marta visitou a casa com mais frequência. Às vezes, pelo aniversário de Beatriz, outras vezes, por uma exposição de arte infantil. Ela sabia como falar com tato, mostrando o cuidado certo enquanto mantinha uma distância que tranquilizava Ricardo. Numa tarde, enquanto Beatriz coloria um desenho inacabado, Marta sentou-se ao seu lado e falou suavemente sobre como a menina precisava de uma figura materna. Ricardo ouviu-a e permaneceu em silêncio durante um longo tempo. Ele sabia que ela tinha razão. Tudo naquela casa era ordenado, mas faltava-lhe calor, vida. Pouco depois, os seus encontros tornaram-se mais regulares, por vezes numa pastelaria, ocasionalmente na escola, e por vezes apenas por alguns minutos no portão principal. Cada vez que ela partia, Marta transmitia uma sensação de conforto, fazendo-o acreditar que podia começar de novo. A Sra. Emília notou a mudança claramente. Não expressou as suas preocupações em palavras, mas observava Marta com um olhar cético. Uma vez, quando Marta pegou na mão de Beatriz perto da soleira da porta, o sorriso no seu rosto não chegou aos seus olhos. A Sra. Emília informou Ricardo sobre isto, mas ele descartou-o como sendo excessivamente cética. Marta é uma boa pessoa, ela realmente se preocupa com a Beatriz, insistiu ele. A governanta não discutiu, apenas serviu o chá em silêncio. Alguns meses depois, os jornais publicaram uma manchete: o magnata Machado encontra nova felicidade. O casamento foi uma cerimónia pequena, convidando apenas familiares próximos e colegas. Marta caminhou pelo corredor num vestido branco impecável,
ao lado de Beatriz. A menina usava um vestido a condizer, mas o seu rosto estava pálido e inexpressivo. Quando os repórteres lhe perguntaram a sua opinião, Ricardo simplesmente respondeu: "Tenho sorte de ter conhecido alguém que me entende e que cuida da minha filha." Naquela noite, depois de os convidados se retirarem, as luzes da sala da mansão permaneceram acesas. A senhora Emília recolheu os restos do banquete, o som dos pratos de porcelana a tilintar suavemente. Beatriz estava junto à balaustrada do segundo andar, segurando o seu esboço inacabado, um retrato da sua falecida mãe com um sorriso gentil. Hesitou por um momento, depois dobrou o desenho, colocou-o na gaveta da sua secretária e substituiu pela nova fotografia de casamento do seu pai. O seu olhar era melancólico, mas ninguém se apercebeu. Lá embaixo, Ricardo servia vinho a Marta, elogiando as suas habilidades domésticas e a sua consideração. Marta simplesmente sorriu, olhando para a grande fotografia moldurada que pendia no centro da sala, uma imagem da primeira esposa de Ricardo segurando uma pequena Beatriz. Por um momento, o sorriso de Marta tornou-se tenso e depois desvaneceu-se. Quando Ricardo subiu, Marta ficou sozinha na cozinha vazia. Abriu um armário, tirou a velha moldura da parede, limpou o pó do vidro e colocou-a no fundo de um armário onde ninguém a veria. Então, a sua mão parou por alguns segundos, os seus olhos significativamente mais frios do que o seu habitual comportamento amável. Atrás dela, o relógio da sala marcava firmemente cada batida seca, como uma contagem decrescente para algo desconhecido. A casa agora tinha 3 pessoas, no entanto, a atmosfera parecia mais pesada do que antes. Beatriz jazia no seu quarto, de olhos bem abertos, a olhar para o teto. Lá embaixo, Marta fechou o armário à chave e saiu para a varanda. As luzes da rua projetavam uma linha de sombra nítida que dividia o seu rosto em luz e escuridão. Nesse silêncio, a casa parecia começar a mudar, tão subtilmente que ninguém se deu conta, mas de forma segura e real. Ricardo jazia na cama, exausto, mas sentindo-se satisfeito, acreditando que tinha feito a coisa certa. Pensou no futuro, em Beatriz a ter alguém que cuidasse dela, na mesa de jantar cheia de risos. Mas lá embaixo, no canto da cozinha onde a velha fotografia acabara de ser escondida, um piscar de luz de um candeeiro diminuiu e depois apagou-se completamente. Enquanto Beatriz se movia suavemente no seu cobertor, uma única lágrima deslizou pelo canto do seu olho, aterrando na página inacabada da sua secretária de estudo, uma pequena e vacilante inscrição que ela tinha escrito: "Tenho saudades, mamã." Nos primeiros dias após o casamento, a casa pareceu infundida com nova vida. Marta reorganizou a sala de estar, mudou as cortinas e optou por cores de edredão mais brilhantes. Ricardo sentiu uma sensação de tranquilidade ao regressar a casa depois do trabalho, vendo a mesa de jantar perfeitamente posta e o sorriso suave no rosto da sua nova esposa. Ele acreditava que tudo estava a ir na direção certa. Beatriz tinha uma cuidadora, e ele recuperou a sensação de ter um lar completo. Marta acordava antes da senhora Emília e, muitas vezes, deixava um bilhete na mesa: "Hoje vou eu buscar a Beatriz. Não precisas de te preocupar com o trabalho." À noite, preparava refeições adequadas, perguntando ao marido sobre o seu dia de trabalho. Tudo procedia tão fluidamente que Ricardo estava convencido de que a sua esposa tinha realmente nascido para remendar os vazios deixados pelo tempo. Mas, sob essa superfície, as coisas começaram a mudar. Beatriz ia à escola regularmente, vestida impecavelmente com o seu uniforme, e sorria quando o seu pai lhe dizia bom dia. No entanto, o sorriso nunca chegava aos seus olhos. A senhora Emília foi a primeira a notar. Sempre que Marta se aproximava, Beatriz encolhia-se, abotoando rapidamente o casaco e agarrando firmemente as alças da sua mochila, como se estivesse a preparar-se para algo que temia. Na escola, Marta era muito respeitada. Sabia como envolver os pais e agradava habilmente ao diretor Paulo. Frequentemente, dizia a Ricardo que Beatriz precisava de mais disciplina, não através de ralhetes, mas através de um controlo rigoroso. Ele acreditou nela. Para ele, a disciplina era a pedra angular do sucesso, por isso não tinha dúvidas. A senhora Emília começou a notar que Beatriz comia menos, mal tocando na comida com a colher algumas vezes antes de a deixar. E quando lhe perguntavam, a menina abanava a cabeça, dizendo que estava cansada. Algumas manhãs, a governanta encontrava-a sentada na cozinha muito cedo, a agarrar-se ao estômago e a suspirar suavemente. Uma noite, Beatriz sussurrou: "Se eu não acabar a minha comida na escola, a professora fica zangada." A senhora Emília sentiu um arrepio, mas quando transmitiu isto a Ricardo, Marta simplesmente sorriu e chamou-lhe uma forma de a ajudar a superar a preguiça. Então, ele riu-se, sentindo-se tranquilo por a sua esposa saber como criar uma menina. Com o passar do tempo, as pistas subtis acumularam-se. Beatriz ficava muitas vezes acordada até tarde a estudar, com os olhos escuros e as mãos pequenas a tremer enquanto segurava o lápis. Verificava a sua mochila várias vezes antes de ir para a escola,
como se temesse esquecer algo crucial. Um dia, a senhora Emília encontrou pequenos pedaços de papel na secretária de Beatriz, mensagens como "não contes a ninguém", "sê boa" e "não entristeças o papá". A governanta não sabia quem os tinha escrito, mas a caligrafia não era de Beatriz. Numa manhã, Ricardo apressou-se a sair para uma viagem de negócios. Deu a Beatriz um beijo rápido e disse a Marta para a ir buscar tarde devido a uma reunião. Depois de ele sair, Beatriz sentou-se em silêncio junto à janela, a ver o carro sair pelo portão. Enquanto Marta fechava as cortinas em silêncio, a sua voz suave mas cortante: "Vai para o teu quarto e muda-te. Agora." Ninguém mais na casa ouviu as palavras. Nos dias seguintes, a senhora Emília observou que Marta ia sempre buscar Beatriz cedo, por vezes mesmo antes de a escola terminar. Quando questionada, Marta explicou que eram sessões de apoio privadas para alunos com problemas emocionais. A senhora Emília sentiu-se desconfortável, mas não tinha motivos para interferir em assuntos escolares. Então, Beatriz começou a ter problemas para dormir. Acordava à meia da noite, com os olhos esbugalhados de pânico, o cabelo úmido de suor frio. A senhora Emília abraçou-a, ouvindo a sua respiração ofegante. Beatriz só conseguiu pronunciar algumas palavras: "Professora, castigo eu", antes de ficar em silêncio novamente. A senhora Emília considerou ligar a Ricardo, mas ele estava no estrangeiro na altura, o seu horário repleto de reuniões, e a sua assistente, Lara, informou-a de que ele não estava disponível para chamadas. Marta sabia disto bem. Pouco a pouco, ela assumiu o controle de tudo: as horas das refeições, as horas de estudo e até mesmo com quem Beatriz falava na aula. Isolou a menina dos seus colegas, dizendo que Beatriz precisava de se concentrar. Em casa, exigiu que Beatriz escrevesse um diário noturno de coisas a corrigir, que tinha de ler em voz alta antes do jantar. Beatriz cumpria obedientemente, mas as suas mãos tremiam sempre que escrevia. Outros educadores notaram o interesse especializado de Marta em Beatriz, mas como ela contava com a confiança do diretor Paulo, ninguém se atreveu a perguntar. Algumas crianças na turma mencionaram que Beatriz era frequentemente retida durante o almoço, mas as suas palavras foram rapidamente descartadas. Numa manhã, a senhora Emília entrou cedo na cozinha e encontrou Beatriz encolhida debaixo da mesa, com o rosto pálido. "Marta", sussurrou ela, quase sem fôlego. "Não quero ir à escola." A senhora Emília estava prestes a perguntar mais quando o som de uma buzina ressoou fora do portão. Marta tinha chegado. A porta abriu-se, o som dos seus saltos a clicar constantemente no chão de azulejos. O seu perfume impregnou a cozinha. Beatriz apertou o seu aperto nas alças da mochila, com os olhos fixos na porta. A senhora Emília colocou suavemente uma mão no ombro da menina, mas Beatriz permaneceu rígida, congelada. Marta entrou, sorrindo ligeiramente. "Estão prontas?" Olhou para Beatriz, depois virou-se para a senhora Emília. "Eu levo a menina, não tens de te preocupar", disse Marta. Beatriz assentiu, mas os seus olhos estavam cheios de pânico enquanto Marta lhe pegava na mão. A senhora Emília sentiu um arrepio percorrer-lhe as costas, apesar de o sorriso de Marta ser tão amável como sempre. De manhã, a luz do sol filtrava-se pelas cortinas, iluminando o chão polido. Ricardo estava em frente ao espelho, a ajustar a gravata, virando-se para ver Beatriz sentada numa cadeira com a cabeça inclinada, a atar os atacadores dos sapatos. Ele aproximou-se, com a intenção de a beijar na testa como de costume, mas ela inclinou-se subtilmente, fingindo voltar a atar o nó solto. Ele parou momentaneamente, depois ofereceu um sorriso forçado, pensando que ela estava apenas sonolenta. Quando perguntou a Marta, ela respondeu suavemente: "Ela está a passar por uma fase retraída. Eu vou ajudá-la a superar isso. Deixa as coisas seguirem o seu curso normal." A explicação parecia plausível, por isso ele aceitou-a. Marta sabia como fazer tudo o que dizia parecer credível, e Ricardo, apanhado no turbilhão do seu trabalho, não tinha tempo para duvidar. A senhora Emília pensava de forma diferente. Observou que Beatriz se tornava mais calada, comia menos, por vezes olhando fixamente para o espaço. Informou Ricardo sobre isso, mas ele apenas acenou com desdém e apressou-se a levantar-se da mesa quando o seu telefone tocou. "Falarei com a Marta sobre isso depois", disse ele, sem olhar para trás. No seu escritório, Ricardo recebeu um e-mail de Marta, enviado ao diretor Paulo e com cópia para ele. Informava sobre o progresso académico da turma e elogiava a melhoria de Beatriz, anexando uma fotografia da menina a participar em atividades de grupo. Ele abriu a fotografia, vendo a sua filha sentada no canto da sala de aula, com a cabeça baixa e com aspecto exausto. Mas ele não registou isto, apenas se sentiu orgulhoso de a sua filha ter sido mencionada. Naquela noite, ligou à sua esposa para agradecer, dizendo o quão sortudo era por tê-la ao seu lado.
Do outro lado da linha, Marta sorriu enquanto Beatriz estava sentada no seu quarto a escrever uma nota de desculpa por comer demasiado devagar e deitar arroz no chão. Na manhã seguinte, Beatriz recusou o pequeno almoço. Agarrou-se ao estômago, sussurrando à senhora Emília que lhe doía a barriguinha. A governanta preocupou-se, sugerindo que ela ficasse em casa, mas Marta, que acabara de descer, opôs-se de imediato. As crianças muitas vezes inventam desculpas para faltar à escola. Não quer que a Beatriz desenvolva esse hábito. A senhora Emília começou a protestar, mas o olhar de Marta silenciou-a. No final, Beatriz teve de entrar no carro, com o rosto pálido. Enquanto o carro se afastava, a senhora Emília ficou a olhar, com o coração pesado de receio. Pegou no telefone com a intenção de ligar a Ricardo, mas depois pousou. Sabia que ele estava numa reunião e, mesmo que ligasse, provavelmente receberia a resposta fria: falarei com a Marta mais tarde. Na escola, a autoridade de Marta tornou-se cada vez mais evidente. Frequentemente, usava o título de encarregada de alunos especiais para isolar Beatriz da turma durante o almoço. Disse às funcionárias da cantina que a menina precisava de supervisão nutricional, e ninguém se atreveu a obstar porque Marta contava com a confiança do diretor Paulo. As suas palavras eram lei. Nesse dia, uma nova funcionária testemunhou Marta a recolher restos de comida de uma panela velha e a despejá-los no tabuleiro de Beatriz. Quando a menina ficou quieta, com os olhos esbugalhados, Marta simplesmente disse: come. Toda a criança deve aprender a ser grata. A funcionária pensou em denunciar, mas um colega afastou-a, sussurrando: não te metas nisso. A senhora Marta tem ligações com a administração. É mais seguro ter cuidado. À tarde, Beatriz regressou a casa mais cedo do que o habitual. Foi diretamente para o seu quarto sem dizer uma palavra. A senhora Emília subiu com um prato de sopa, encontrando a menina deitada de costas para a parede. Coma alguma coisa, querida, disse suavemente. Beatriz abanou a cabeça. A governanta colocou a mão na testa da menina, sentindo o suor frio umedecer-lhe o cabelo. Sentou-se ao lado da cama, profundamente preocupada, mas sem poder fazer mais nada. Naquela noite, quando Ricardo regressou a casa, a senhora Emília recebeu-o no hall de entrada, explicando que Beatriz tinha uma dor de estômago persistente e tinha medo de ir à escola. Ele franziu o sobrolho brevemente, mas antes que pudesse falar, Marta saiu da sala de estar, segurando uma chávena de chá. Ela estava bem na escola, disse ela. Pode estar a fingir para ter um dia de folga. As crianças fazem muito isso. Ricardo olhou para o seu relógio. Tinha uma chamada agendada com um parceiro europeu. Falarei com ela mais tarde, respondeu, dirigindo-se diretamente ao seu escritório. A senhora Emília ficou imóvel, sentindo como se tivesse falado para um vazio. A noite caiu e a casa ficou em silêncio. Beatriz acordou de repente, agarrada por uma dor aguda e latejante. Levantou-se da cama, os seus pés descalços a tocar o chão frio do corredor. Papá, a luz da sala mal era suficiente para iluminar os seus pequenos e trêmulos ombros. Sussurrou, papá, mas apenas o som do vento através da fresta da porta respondeu. Ficou imóvel por um momento, depois regressou ao seu quarto, puxando o cobertor sobre a cabeça, tentando abafar os seus soluços para que ninguém a ouvisse. As luzes permaneceram acesas lá embaixo. No seu escritório, Ricardo sentou-se em frente ao seu portátil, o seu rosto enterrado em números. Noutro canto da casa, Marta fechou a porta da cozinha, olhando para cima, os seus olhos com uma expressão estranha, como se estivesse a guardar um segredo. E no andar de cima, uma menina jazia acordada em silêncio, à espera que alguém viesse. Mas ninguém veio. Com o passar do tempo, as mudanças de Beatriz já não podiam ser escondidas. As roupas que antes lhe ficavam justas agora estavam largas, as suas mangas quase a cobrir as suas mãos finas. As suas bochechas, antes redondas, agora estavam encovadas, a sua pele pálida e sem vida. A senhora Emília foi a primeira a dar-se conta. Já não via Beatriz a sorrir ao pequeno almoço, nem ouvia os passos apressados a correr escadas abaixo quando o seu pai regressava à casa. Todas as noites, enquanto arrumava a mesa, via Beatriz sentada em silêncio, a olhar para a sua taça, a colher a repousar intacta na sua mão. Quando lhe perguntavam, a menina respondia suavemente, não tenho fome, e ficava quieta até Marta lhe dizer, já chega, Beatriz. Sobe para estudar. Nesse momento, ela levantava-se, inclinava a cabeça e apressava-se a ir, como se temesse ser chamada de volta. Ricardo também notou a diferença, mas não sabia por onde começar. Quando perguntou a Marta, ela disse-lhe, a Beatriz está a passar por uma fase de transição. As crianças nesta idade são sensíveis. A mudança é normal, Ricardo. O seu tom amável e racional tranquilizou-o um pouco. Marta sabia sempre como fazer tudo soar razoável,
e Ricardo, tão ocupado como sempre, não a questionou mais. Numa manhã, quando estava prestes a sair de casa, Ricardo apanhou Marta a inspecionar a lancheira de Beatriz. Ela abriu a tampa, usou uma colher para retirar parte do ovo e dos legumes para uma tigela e colocou-a no frigorífico. Ricardo olhou para ela por alguns segundos, prestes a perguntar, quando ela se virou, sorrindo. É mais fácil para ela digerir se comer menos. Não te preocupes, eu sei o que é melhor. Ricardo sorriu e acenou com a cabeça. Ainda não entendia que, por vezes, o sorriso de outra pessoa é apenas uma forma de esconder o que ele não queria ver. Na escola, os sussurros começaram a espalhar-se. Uma funcionária da cantina mencionou que tinha visto muitas vezes a senhora Marta a pedir que se guardassem os restos de comida de ontem para Beatriz. Por vezes, até fazia a menina comer os restos frios, porque o desperdício não é permitido. Quando questionada, dizia simplesmente que era treino de disciplina. Outros professores ouviram isto, mas todos evitaram o assunto, já que Marta era favorecida pelo diretor Paulo e era esposa de um importante doador da escola. Beatriz tornou-se cada vez mais retraída na aula. Falava pouco e já não participava no desenho como antes. O esboço inacabado da sua mãe, o desenho que outrora estimava, estava agora escondido na gaveta da sua secretária, coberto por uma fina camada de pó. Sentava-se no fundo da sala, o seu olhar sempre dirigido para baixo, as suas mãos entrelaçadas debaixo da mesa. Um dia, Francisca, a sua colega de carteira, ofereceu a Beatriz uma pequena bolacha, perguntando suavemente, não vais almoçar? Antes que Beatriz pudesse responder, Marta apareceu logo atrás delas. Colocou uma mão no ombro de Beatriz, a sua voz uniforme, a menina precisa de disciplina. Ninguém a ajuda com bondade impulsiva, Francisca. Então, toda a turma ficou em silêncio. A partir daí, ninguém se atreveu a perguntar mais nada. A noite chegou, e a casa estava silenciosa. Beatriz acordava frequentemente à meia da noite, agarrando-se ao estômago, saindo para a varanda, a dor a fazê-la tremer. A senhora Emília, ao ouvir os sons suaves do quarto oposto, vestiu o seu roupão e saiu. Beatriz estava encolhida nos degraus, os seus pés descalços a tocar o azulejo frio. Sem perguntar, a governanta simplesmente colocou uma chávena de água morna perto dela. A menina disse suavemente, estou bem, depois apoiou a cabeça nos joelhos, olhando fixamente para a escuridão com os olhos bem abertos. A senhora Emília sentou-se em silêncio ao seu lado, com o coração a doer, mas não sabia o que mais fazer. Quando Ricardo regressou da sua longa viagem de negócios, finalmente deu-se conta. A sua filha estava notavelmente frágil. Decidiu levá-la à doutora Ana, a médica da família, mas Marta opôs-se. Ela está apenas cansada de estudar demasiado. Levá-la ao médico agora fará com que ela pense que está doente, o que não é bom mentalmente para ela. Então, ele hesitou, depois cedeu. Naquela noite, a família jantou junta. Marta tinha preparado uma sopa de abóbora, ligeiramente perfumada com manteiga. Beatriz só tomou algumas colheradas, depois pousou a colher. Quando Ricardo estava prestes a perguntar, a menina inclinou-se subtilmente para a frente e expeliu um pouco da sopa. A senhora Emília levantou-se rapidamente, mas Marta foi mais rápida, pegando num guardanapo e limpando a mesa. Não é nada, talvez ela tenha comido demasiado depressa, disse ela, levando suavemente Beatriz para cima. Ricardo levantou-se, claramente desconcertado. Virou-se para a senhora Emília. Não entendo. A menina parece exausta. Ela estava prestes a dizer-lhe o que observara, mas Marta regressou, colocou uma mão no seu ombro e falou com calma, não te preocupes. Deixa-a apenas descansar cedo. Não a estresses mais. Ricardo acenou com a cabeça, sem dizer mais nada. Quando Beatriz foi deitada, a senhora Emília seguiu-a, vendo a menina deitada de lado, as mãos firmemente agarradas à borda do cobertor. Os seus lábios moveram-se, mas não emitiram nenhum som. A governanta acariciou-lhe o cabelo, sentindo o suor frio encharcar a sua mão. Retirou suavemente a mão, dizendo em voz baixa, apenas dorme. Vais sentir-te melhor de manhã. No corredor, Ricardo espreitou pela fresta da porta, vendo Marta ajustar o cobertor para a sua filha. Sentiu um calor no coração, como se ela realmente se preocupasse. Não sabia que, logo depois de ele se afastar, o sorriso dela se desvaneceu, deixando apenas um olhar vazio. Depois do jantar, Ricardo saiu para a varanda, fazendo uma chamada para um parceiro de negócios. A luz do telefone iluminou o seu rosto, tornando as olheiras debaixo dos seus olhos ainda mais aparentes. Um pensamento fugaz do estranho olhar de Beatriz atravessou a sua mente, mas o toque da chamada recebida dissolveu rapidamente o pensamento. O trabalho afastou, como sempre. Lá embaixo, a luz da cozinha estava acesa. Marta lavou os pratos,
cada movimento deliberado. Quando ouviu o som da porta do escritório a fechar-se, secou as mãos e caminhou para o hall de entrada. A luz noturna no quarto de Beatriz emitia um tênue brilho amarelo. Parou diante da porta, a ouvir. Lá dentro, Beatriz respirava suavemente, o seu sono inquieto. A porta abriu-se com um rangido, o som da dobradiça leve o suficiente para que uma corrente de ar frio se infiltrasse. Marta entrou, a sua sombra a estender-se longa pelo chão, deslizando para além da pequena cadeira e parando junto à cama. Inclinou-se, olhando para o rosto pálido da menina a dormir. Depois de um momento, aconchegou-lhe o cobertor. Os seus olhos detiveram-se na pequena fotografia da mesinha de cabeceira, uma imagem de Beatriz com a sua mãe biológica. Pegou na fotografia, olhou para ela durante muito tempo, depois voltou a colocá-la virada para baixo. Depois disso, ajustou a luz noturna e saiu do quarto, fechando a porta suavemente. A casa ficou em silêncio. Ricardo ainda estava ao telefone na varanda, a sua voz medida e fria. A senhora Emília jazia inquieta no seu quarto, a ouvir o vento fora da janela. No andar de cima, Beatriz mexeu-se. Abriu os olhos e viu o quarto escurecer. Esticou a mão por baixo do cobertor, agarrando a fotografia que tinha sido virada e endireitou-a. Na luz tênue, o rosto da sua mãe apareceu sob o brilho suave. Sussurrou, quase sem som: "Tenho saudades, mamã." A senhora Emília acordou sobressaltada com um som fraco vindo do quarto de Beatriz à meia da noite. Saiu para o corredor, com o coração a palpitar, e parou diante da porta ligeiramente entreaberta. Através da fresta de luz, viu Marta inclinada sobre a cama de Beatriz, as duas figuras a fundirem-se numa sombra estranhamente silenciosa. Ficou imóvel, mal respirando, até que o som da dobradiça ressoou e Marta saiu, fechando a porta tão suavemente como se ninguém lá tivesse estado. Na manhã seguinte, Beatriz acordou tarde. O seu rosto estava cinzento e o colarinho da sua camisa tinha uma mancha amarela, como caldo derramado. Sentou-se em silêncio à mesa, as suas mãos a agarrar a colher sem tocar na comida. A senhora Emília perguntou suavemente, mas Beatriz apenas olhou para baixo, sem responder. Quando Ricardo desceu, notou que a sua filha parecia cansada, mas antes que pudesse perguntar, Marta aproximou-se, tocando-lhe no ombro suavemente e dizendo que acabara de consolar a menina depois de um pesadelo. "Não te queria preocupar", disse ela, o seu sorriso ainda no lugar. Ricardo parou, inseguro do que dizer. A senhora Emília observou a cena, com a garganta apertada, e retirou-se para a cozinha. Depois do pequeno almoço, Ricardo dirigiu-se ao escritório, mas não conseguiu concentrar-se. A voz da senhora Emília continuava a ressoar na sua mente, ela não devia estar no quarto da menina à noite. Quanto mais pensava nisso, mais desconfortável se sentia. A imagem de Marta sentada junto à cama da sua filha, aquele sorriso amável, devia tê-lo tranquilizado, mas de alguma forma deu-lhe um arrepio. A meio da reunião, inconscientemente abriu o seu telefone, olhando para fotografias da sua filha. A mais recente tinha sido tirada há 2 meses, quando Beatriz ainda sorria. Agora, de repente, deu-se conta, tinha passado muito tempo desde que vira aquele sorriso. Decidiu ligar à doutora Ana e marcar um check-up completo para Beatriz. A médica perguntou pelos sintomas, e ele respondeu vagamente: "Ultimamente, ela tem estado fraca, não consegue dormir, come menos." A sua voz tremeu ligeiramente. Depois de desligar, respirou fundo, dizendo a si mesmo que precisava de discutir isto com Marta esta noite. Mas quando chegou a casa, assim que mencionou a consulta com a médica, Marta congelou momentaneamente, depois sorriu rapidamente. "Não acho que seja necessário, querido. Ela está apenas a estudar demasiado. Não a levar ao médico agora fará com que ela pense que está doente." A declaração foi suave, mas firme. Ele sentiu-a a tentar convencer-se de que ela provavelmente tinha razão. Enquanto subia para o seu escritório, a senhora Emília entrou, segurando um envelope. "Devia ver isto", sussurrou ela. Dentro do envelope havia um pequeno pedaço de papel amarrotado, rabiscado com letra infantil: "Dói-me a barriga muitas vezes, mas a professora disse para não dizer nada." Ricardo ficou a olhar para as simples palavras durante muito tempo, o seu peito a apertar-se e a sua respiração a tornar-se ofegante. "Onde encontraste isto?", perguntou ele. "Na gaveta da secretária dela", respondeu ela. "Pensei que precisava de saber." Ele não disse mais nada. Quando a senhora Emília saiu, ele permaneceu sentado, os seus olhos fixos no papel. Cada palavra parecia gravada na sua mente. O rosto de Beatriz, pálido, silencioso e medroso, passou pelos seus pensamentos. O seu estilo de escrita deu a Ricardo um alívio, como se alguém o estivesse a ajudar a cuidar da sua menina. A partir desse momento, Ricardo começou a prestar mais atenção à mulher.
A primeira visita de Marta à casa foi quando Beatriz estava doente. Ela trouxe consigo pão torrado e um frasco de mel, mencionando que a pequena muitas vezes não come muito na escola. Então, a sua mão parou por alguns segundos, os seus olhos significativamente mais frios do que o seu habitual comportamento amável. Atrás dela, o relógio da sala marcava firmemente cada batida seca, como uma contagem decrescente para algo desconhecido. A casa agora tinha 3 pessoas, no entanto, a atmosfera parecia mais pesada do que antes. Beatriz jazia no seu quarto, de olhos bem abertos, a olhar para o teto. Então, a Beatriz ainda precisa de supervisão, sabes? Ele sentiu-a, mas os seus olhos seguiram as funcionárias que tinham entrado rapidamente na cozinha traseira, como se estivessem a evitar algo. Ao sair da escola, sentou-se no seu carro durante muito tempo, a agarrar o volante sem ligar o motor. O vento sussurrava, as folhas a bater na janela do carro. Então, na sua mente, fragmentos de memórias começaram a surgir. As queixas da senhora Emília, a mancha na camisa da sua filha, a evasividade de Marta, a nota amarrotada com a caligrafia ingênua, tudo começou a encaixar-se, formando uma imagem que fez o seu coração acelerar. Ligou à sua assistente pessoal, Lara, com a voz rouca. Cancela tudo durante os próximos 2 dias. Sem visitas, sem reuniões. Sim, senhor, respondeu o outro lado. Mas ele já tinha desligado. O carro moveu-se lentamente de volta para a escola. Já não conseguia ouvir o motor, apenas o latejar frenético no seu peito. Quando o carro parou no portão, desligou a ignição e baixou a janela. A brisa da tarde trouxe o cheiro a comida comunal da área da cozinha. Através das árvores, viu Marta a entrar na cantina, a levar um tabuleiro de comida. No tabuleiro, havia uma pequena porção de arroz branco com um pouco de caldo verde. Ela caminhou lentamente, parando na mesa do canto onde Beatriz estava sentada sozinha. Ricardo ficou imóvel, os seus olhos presos à cena. A sensação de temor nele já não era uma vaga intuição, era clara, aguda, como uma mão invisível a apertar o seu coração. Não sabia o que faria a seguir, mas sabia que, a partir deste momento, já não confiaria cegamente. Dentro do carro, o relógio marcava quase meio-dia. A porta da escola estava ligeiramente entreaberta. À distância, Marta inclinou-se sobre o tabuleiro de comida, a luz a apanhar o seu rosto, realçando um sorriso que Ricardo nunca tinha visto, um sorriso que lhe deu arrepios. Ficou imóvel, a olhar através do vidro, vendo os olhos da sua pequena filha, pálidos, silenciosos e a lutar para engolir cada colherada do caldo verde. Então, uma folha caiu sobre o capô do carro, leve, mas pesada. Nesse instante, Ricardo soube que as suas dúvidas já não eram apenas dúvidas. Estavam a tornar-se uma verdade sólida. E ele, o pai cego, finalmente tinha visto. Ricardo saiu do carro, a sua mão a apertar ligeiramente o telefone no bolso, como para se estabilizar. Caminhou diretamente para o gabinete do diretor Paulo, mantendo a sua habitual compostura tranquila. Gostaria de fazer uma surpresa à minha filha e acompanhá-la ao almoço, declarou ele, a sua voz suave, mas firme. O diretor sorriu, completamente alheio ao pedido invulgar, e com entusiasmo instruiu alguém para o guiar até à cantina. O caminho conduzia através de um longo corredor, as suas paredes decoradas com vibrantes obras de arte infantil. Mas para os olhos de Ricardo, tudo parecia coberto por uma névoa opaca. À medida que se aproximava, os seus passos abrandaram. A atmosfera parecia errada, um desconforto estranho. O ruído dos talheres nos tabuleiros era esporádico, pequenos fragmentos de conversa engolidos pelo vazio. Parou do lado de fora da grande janela de vidro, a luz a refletir-se no seu rosto tenso. No fundo da sala, Beatriz estava sentada sozinha numa mesa isolada. Era tão pequena que parecia quase engolida pelo vasto espaço. À sua frente, havia um tabuleiro de plástico prateado que continha apenas arroz branco e um pouco de caldo verde. Junto ao balcão de serviço, Marta segurava uma concha de aço inoxidável, o seu rosto calmo, como se realizasse um dever rotineiro. Mas a sua ação atraiu uma atenção silenciosa. Ela pegou numa porção de comida fria e sobrante do tabuleiro de outro aluno e despejou-a diretamente sobre o de Beatriz. O líquido salpicou, atingindo o pulso da menina. Beatriz estremeceu ligeiramente, mas não se atreveu a gritar. Marta disse algo, os seus lábios apertados numa linha fina, depois virou-se e afastou-se, a sua postura rígida como um arame tenso. Beatriz baixou a cabeça, as suas mãos apertadas na borda da mesa, os seus ombros a tremer ligeiramente, como se tentasse abafar uma reação. Numa mesa próxima, uma menina pequena começou a levantar-se, mas uma funcionária da cantina fez-lhe sinal para se calar. Toda a sala estava presa numa quietude sufocante. Ricardo ficou imóvel do lado de fora da porta, o seu coração a bater contra as suas costelas. Tudo o que estava à sua frente parecia abrandar. Abriu a porta e entrou.
O som dos seus sapatos no chão ressoou como uma série de golpes de martelo. Todos os alunos viraram a cabeça. Marta sobressaltou-se, o sorriso falso que se estava a formar desvaneceu-se instantaneamente. Ele caminhou diretamente para a sua filha, cada passo parecendo mais pesado, os seus olhos nunca abandonando o tabuleiro de comida que cheirava vagamente a restos frios. Parou em frente a Beatriz e afastou o tabuleiro com um golpe. O som do metal a bater na mesa fez todos saltarem. Ninguém se atreveu a respirar. Beatriz levantou o olhar, os seus olhos estavam vermelhos, as suas pestanas inferiores molhadas. Quando viu o pai, tremeu ligeiramente, os seus lábios separaram-se como se quisesse dizer algo, mas não conseguiu. Ricardo inclinou-se, levantou-a, os seus braços a apertarem-se à volta dela como para a proteger do mundo inteiro. Um grupo de professores aproximou-se, confuso sobre o que fazer. Ricardo não pronunciou uma palavra. O seu olhar era frio, agudo e controlado. Virou-se para a trêmula funcionária da cantina que segurava a concha, apontando com os olhos: "Não toques em nada." A mulher entendeu instantaneamente e acenou em silêncio. Marta tentou manter a compostura. Aproximou-se, forçando um sorriso tenso. "Estás a entender mal. Isto é apenas uma refeição disciplinar. A menina precisa de aprender a valorizar os alimentos." Ninguém lhe acreditou. Mesmo os alunos na sala olharam para baixo, com medo de observar. Uma funcionária da cantina agarrou a borda do seu avental, os seus olhos encheram-se de lágrimas. O ar era denso, pesado, como se estivesse prestes a quebrar. O diretor Paulo apareceu, sem fôlego, depois de receber a notícia. Olhou para a cena, Beatriz nos braços do pai, o tabuleiro de comida espalhado, Marta de pé, congelada, e encontrou-se sem palavras. O que está a acontecer?" perguntou ele, com a voz embargada. Ninguém respondeu. Um aluno na mesa de trás tirou subtilmente um telefone e capturou a cena. O clique silencioso ressoou no silêncio, sobressaltando Marta, que se virou. Ricardo segurou a sua filha perto, sentindo o seu fraco batimento cardíaco contra o seu peito. Olhou à sua volta, o seu olhar percorrendo cada rosto, desde as funcionárias da cantina, os alunos, até ao diretor. Ninguém se atreveu a olhá-lo nos olhos. Tudo falava aos gritos da verdade que ele tinha ignorado durante tanto tempo. Virou-se para Marta, a sua voz baixa, mas precisa: "Não te aproximarás dela de novo." Marta ficou rígida, o seu rosto momentaneamente distorcido. "Estás a entender mal", tentou ela argumentar. Mas Ricardo já lhe tinha dado as costas, levando Beatriz através do longo corredor, os seus passos medidos e decisivos, seguidos pelas respirações pesadas das testemunhas. Outros professores afastaram-se, ninguém se atreveu a interferir. A cena pareceu uma fronteira a ser traçada entre a justiça e a verdade oculta. Ao sair da área da cantina, uma forte rajada de vento varreu o corredor, agitando ligeiramente o casaco de Beatriz. Ricardo abraçou a sua filha com mais força. Ela enterrou a cabeça no seu ombro, a sua respiração ofegante. Ele sentiu que o corpo dela estava gelado. Lá dentro, o diretor Paulo virou-se para Marta, com os olhos cheios de espanto. "Explica-te. O que está a acontecer?" Marta ofereceu uma leve risada, tentando recuperar a calma. "Eu estava apenas a ensinar a menina a ser grata." A fazer isso, retorquiu uma funcionária da cantina, a voz a ressoar na sala, fazendo todos saltarem. Marta virou-se, o seu olhar ferozmente frio, mas desta vez, ninguém baixou o olhar. Ricardo saiu do edifício, a sua respiração ainda instável. Colocou Beatriz no banco de trás do carro, apertando cuidadosamente o cinto de segurança. Depois, inclinou-se para olhá-la. "Está tudo bem. Estás segura agora?" Beatriz não falou, apenas agarrou a sua manga com força, lágrimas silenciosas a correr pelo seu rosto. Olhou para cima, vislumbrando Marta parada na entrada da cantina através do espelho retrovisor. O seu rosto estava pálido, os seus lábios fortemente selados, os seus olhos uma mistura de pânico e desafio. O vento revolveu-lhe o cabelo, estragando o seu sorriso cuidadosamente construído. Ricardo abriu a porta do carro e sentou-se no banco do condutor. O seu telefone vibrou suavemente na sua mão. Olhou para baixo, o ecrã mostrava uma gravação de vídeo de toda a cena na cantina. Alguém lhe tinha enviado uma cópia. Pressionou o botão de guardar, sem dizer uma palavra. O motor arrancou e o carro lentamente começou a mover-se. No espelho retrovisor, a figura de Marta encolheu até ser apenas uma forma desfocada na entrada. Beatriz encolheu-se contra o pai, o seu corpo a tremer com pequenos soluços reprimidos. Então, Ricardo esticou-se e deu-lhe palmadinhas suaves nas costas, sentindo o seu caótico batimento cardíaco na sua palma. Olhou em frente, a estrada a estender-se na distância.
Na sua mente, todos os fragmentos de memória convergiram, as refeições frias, as palavras enganosamente amáveis, o sorriso suave, tudo agora se tornou evidência vívida da cruel verdade que ele tinha ignorado durante demasiado tempo. Parou perto do portão de entrada e desligou o motor, sentado quieto. O silêncio no carro era tão profundo que podia ouvir a suave respiração de Beatriz. Abriu o seu telefone, vendo o vídeo mais uma vez. Cada fotograma era uma punhalada à dignidade de um pai. Quando guardou o telefone, as suas mãos ainda tremiam. Sabia que, a partir deste momento, tudo tinha mudado. Não apenas a sua relação com a esposa em quem tinha confiado, mas a sua própria identidade, o homem que tinha sido demasiado cego para ver o que estava a acontecer mesmo debaixo dos seus olhos. Então, fora do carro, o vento levantou-se, agitando violentamente o cartaz que dizia "Cantina Escolar", aqui os alunos são queridos. As palavras batiam ruidosamente ao vento, uma amarga ironia para tudo o que acabara de ocorrer. Ricardo respirou fundo, agarrando o volante de novo. Atrás dele, Beatriz soltou um pequeno soluço, depois recostou-se contra o assento. Ele virou-se, tocou suavemente no seu cabelo e sussurrou: "O papá está aqui agora. Já não tens de ter medo." E quando a porta do carro se fechou, apenas ficou o som do vento a assobiar através das árvores, misturando-se com os batimentos cardíacos de duas pessoas, uma menina que acabara de escapar da escuridão e um pai que acabara de despertar da sua cegueira autoimposta. O carro acelerou em silêncio, o vento a precipitar-se pela janela, levando as respirações pesadas que Ricardo lutava por conter. As suas mãos apertaram o volante, os seus nós dos dedos brancos. No banco do passageiro, Beatriz estava encolhida, os seus joelhos recolhidos perto do seu corpo. Olhou pela janela, os seus olhos vazios. Ricardo olhou brevemente para a sua filha, a luz do sol a realçar o seu pequeno rosto, expondo a sua pele pálida e lábios secos. Uma dor aguda atravessou o seu coração, e só quando viu os seus ombros tremerem é que se deu conta de que ela estava a tentar sufocar o seu choro. Estendeu a mão, mas a sua mão parou a meio do ar, como se não soubesse como oferecer consolo. Não falou até o carro parar em frente ao hospital local. Beatriz caminhou obedientemente ao seu lado, o seu pequeno corpo engolido pelo seu casaco de tamanho grande. Na sala de exames, a equipa médica trabalhou em silêncio. Quando os resultados foram colocados sobre a mesa, a doutora Ana suspirou, falando lentamente: "A menina está gravemente desnutrida. Tem úlceras estomacais devido ao stress prolongado e mostra sinais de distúrbio do sono. Ricardo, precisa de perguntar se algo em casa ou na escola assustou." Ricardo permaneceu em silêncio. Beatriz estava sentada na cama de exame, as suas mãos a brincar com a borda do cobertor. Quando ouviu a pergunta da médica, abanou ligeiramente a cabeça e depois virou a cara. Aquele pequeno movimento pareceu uma faca a girar no seu estômago. Ele entendeu que cada palavra que Marta tinha proferido era uma mentira. Na sala de espera, o ar era denso. Ricardo recostou-se contra a cadeira, os seus olhos fixos no vidro da janela que refletia o seu próprio rosto devastado. Na cama, Beatriz jazia de lado, a sua pequena mão ainda a agarrar o canto do cobertor. Sempre que uma enfermeira entrava, sobressaltava-se e depois fingia dormir. A visão afogou. Quando a enfermeira saiu, inclinou-se suavemente e acariciou o seu cabelo macio, que estava rígido de suor frio. "O papá está aqui", sussurrou ele, mas a sua voz quebrou-se a meio. Deu-se conta de que nunca tinha estado realmente presente para ela, nunca tinha ouvido as suas histórias, nunca tinha notado o medo nos seus olhos. A imagem de Marta a sorrir, a sua voz a dizer docemente: "Ela porta-se muito bem na escola", surgiu como uma mancha indelével. Recordou as vezes que a senhora Emília tentou dizer algo, apenas para que ela dispensasse com um "preocupas-te demasiado". Agora, todos esses fragmentos de memória amontoaram-se, pesados como um bloco de pedra no seu peito. Abriu o seu telefone, recuperando o vídeo da cantina. A imagem de Marta parada sobre o tabuleiro de comida, a recolher sobras para o tabuleiro de Beatriz, a sua mão rígida como uma máquina, e a sua filha com a cabeça inclinada, a aguentar em silêncio. Viu até ao último segundo, a sua mão a tremer. Então, as lágrimas derramaram-se sobre o ecrã. Mas, sem hesitar, marcou o número do seu advogado pessoal, o advogado Rui, enviando o vídeo juntamente com uma breve mensagem: "Quero que isto seja tratado de imediato. Não deve ser enterrado como outros casos." Do outro lado, o advogado simplesmente respondeu: "Sim, entendo, senhor. Estarei em sua casa esta noite." Virou-se para a senhora Emília, que estava parada à porta, com o rosto marcado pela preocupação. "Por favor, fique e cuida dela. Preciso de voltar à escola." "E a Marta, senhor?" Ricardo levantou o olhar, a sua mirada tão fria que a fez tremer. "Eu encarrego-me disso." O céu lá fora estava nublado quando Ricardo regressou à escola. O portão de ferro abriu-se lentamente,
o som das dobradiças a estender-se como um lamento. Entrou no edifício principal, cada passo carregado de memória. O diretor Paulo e alguns professores estavam presentes na sala de reuniões. Levantaram-se quando o viram, os seus rostos uma mistura de ansiedade e medo. Ricardo não disse nada, apenas colocou o seu telefone sobre a mesa e reproduziu o vídeo. A sala ficou em silêncio, apenas o som da concha de aço inoxidável a bater no tabuleiro a ressoar através do pequeno altifalante. Quando o vídeo parou, ninguém conseguiu pronunciar uma palavra. O diretor gaguejou. Eu não sabia, a senhora Marta, Ricardo interrompeu-o. Não há necessidade de explicações. Só quero saber quantas pessoas viram isto e ficaram caladas. Mas ninguém respondeu. Um professor perto da porta baixou a cabeça, a sua voz tão pequena que era quase inaudível. Uma vez, vi a corrigir a Beatriz, fez a menina ajoelhar-se na sala de aula por não terminar a sua comida. Eu tive medo de perder o meu emprego, por isso não me atrevi a dizer nada. A confissão foi como uma faísca a acender o ar. Alguns outros começaram a olhar uns para os outros, os seus olhos cheios de remorso. Mas a Ricardo já não lhe importava. Pegou no seu telefone, abotou o casaco e saiu da sala. Enquanto caminhava pelo corredor, o vento soprava fortemente através das janelas. Lá fora, o pátio da escola estava vazio, as árvores a balançar violentamente com o vento frio. Parou, olhando para o segundo andar, onde Marta uma vez esteve de pé, a observar os alunos com a sua falsa empatia. Pela primeira vez, sentiu claramente a emoção que apenas tinha ouvido descrever a outros, fúria absoluta. Saiu para o estacionamento, abriu a porta do carro, mas não ligou o motor de imediato. Sentado quieto, apoiou a cabeça no assento, fechando os olhos. O som do vento lá fora misturou-se com o latejar frenético no seu peito. Nesse momento, deu-se conta de uma coisa: a partir de agora, não permitiria que ninguém, absolutamente ninguém, magoasse a sua filha de novo. Ligou o carro. O espelho retrovisor refletiu a entrada da escola. Ali, Marta acabara de sair, o seu rosto pálido como a morte, os seus olhos muito abertos ao ver o seu carro parado no portão. Ricardo não a olhou de novo. Deu a volta ao carro, as rodas a rolarem lentamente na estrada varrida pelo vento. Cada vez que pisava o acelerador era um voto silencioso de que esta dor não se desvaneceria em silêncio como antes. À distância, o céu escureceu. Então, uma chuva ligeira começou a cair, espalhando-se pelo para-brisas. E no meio dessas gotas de chuva, o rosto de Beatriz reapareceu na sua mente, frágil, mas viva. Isso foi suficiente para ele seguir em frente. A porta do carro fechou-se com um baque seco. Lá fora, Marta ficou congelada no pátio da escola, a sua mala ainda agarrada na mão. Nos seus olhos de pânico, Ricardo soube que ela entendia que tudo já não estava sob o seu controle. Alguns dias depois, Marta apareceu no portão da Quinta dos Machado numa tarde sombria. O seu casaco estava desarrumado, o seu rosto fortemente empoado parecia doentemente pálido, e as suas mãos agarravam a sua mala, a tremer. Quando Ricardo saiu, ela tentou falar com calma. Entendeste-me mal, Ricardo. Tudo na escola foi apenas uma forma de ensinar disciplina às crianças. Não quis magoar a Beatriz. Ele ficou imóvel, os seus olhos desprovidos de emoção. Um longo silêncio passou antes de ele responder, a sua voz uniforme e fria. Eu vi todo o vídeo e ouvi todos os testemunhos. Tens mais alguma coisa a dizer? Marta mordeu o lábio, recuando ligeiramente, mas ainda a tentar sorrir. Sabes que eu me importo com a menina. Às vezes, tens de ser rigorosa, suficiente, interrompeu Ricardo, o seu olhar a congelá-la no lugar. Sairás desta casa hoje. Quando a porta se fechou atrás dela, a casa permaneceu em silêncio. A senhora Emília levou Beatriz do sofá para o seu quarto, e Ricardo ligou ao seu advogado. Enviou todo o vídeo, fotografias e os testemunhos das funcionárias da cantina para a polícia. A sua voz foi resoluta. Quero pedir o divórcio de imediato e solicito uma ordem de restrição temporária. Ela não deve aproximar-se da minha filha. Em questão de horas, a documentação foi entregue. Marta teve de desocupar a quinta nesse dia. Quando a polícia chegou, ela ainda suplicou, com lágrimas a correr pelo rosto, mas Ricardo ficou em silêncio, sem dizer nada. Pela primeira vez, o homem que sempre fora tão amável permitiu que a sua raiva viesse à superfície, não através de gritos, mas através do silêncio absoluto. A notícia espalhou-se como um incêndio. A maioria dos jornais locais publicou manchetes como: professora acusada de maus-tratos em Teada, o magnata Ricardo Machado pede divórcio de emergência. As redes sociais foram inundadas de comentários. Todos estavam indignados, alguns compadecendo-se de Beatriz, outros culpando a escola. Enquanto os meios de comunicação lutavam por respostas, Ricardo recusou todas as entrevistas.
Dedicou todo o seu tempo à sua filha e trabalhou com o seu advogado para finalizar a denúncia criminal. Fez extrair todas as gravações das câmaras da escola, guardou os testemunhos dos funcionários e contactou os pais dos colegas de classe de Beatriz. Inicialmente, muitos hesitaram, temendo pelos seus empregos. Mas quando Ricardo prometeu, eu protegê-los se atreverem a dizer a verdade, um por um, apresentaram-se. A investigação oficial começou. A polícia descobriu que Marta tinha um historial de queixas semelhantes na sua escola anterior, que tinham sido encobertas devido a ligações. Desta vez, ninguém pôde escondê-lo mais. Entretanto, Beatriz estava a ser tratada no hospital local, atendida por uma equipa especializada. A médica aconselhou que ela precisava de descanso a longo prazo e terapia psicológica para recuperar a confiança. Durante as primeiras noites, ela ainda acordava assustada, mas ao ver o pai sentado ao seu lado, os seus olhos suavizavam-se gradualmente e ela adormecia em paz. Ricardo ficou ao seu lado a noite toda, nunca se ausentando. Trouxe o seu portátil, gerindo o trabalho a partir do quarto do hospital, com apenas espaço suficiente para uma cadeira. Sempre que olhava para a cama e via Beatriz a dormir profundamente, sentia o quanto lhe devia. Na manhã seguinte, segurando um jornal com uma fotografia de Marta a ser escoltada para fora da escola, não sentiu alívio. Na capa, a manchete em negrita ocupava metade do espaço, ex-professora acusada de maus tratos infantis. Dobrou e deitou no lixo, não por perdão, mas porque a atenção já não importava. Ele só queria que a sua filha voltasse a sorrir. A audiência preliminar no tribunal teve lugar em poucas semanas. Toda a evidência era inegável. Marta foi acusada de abuso infantil e abuso de autoridade. Foi proferida uma sentença de 2 anos de prisão. Na sala do tribunal apinhada, ela gritou, culpando a imprensa e o mal-entendido do seu marido, mas já ninguém ouvia. Foi-lhe retirada permanentemente a sua licença de ensino. A escola onde trabalhava emitiu um pedido de desculpas público, admitindo graves falhas na supervisão. A imprensa aclamou Ricardo por se atrever a defender a sua filha, chamando-o de o pai inabalável numa era indiferente. Mas ele não leu nenhum dos artigos. Quando o seu advogado lhe ofereceu um contrato de entrevista exclusiva, ele simplesmente abanou a cabeça. Não preciso de elogios. Só preciso que a minha filha viva em paz. Depois de Beatriz ter alta, ele fez arranjos para simplificar a sua vida. Entregou as rédeas da empresa ao seu vice-presidente e recusou todas as ofertas de colaboração. Em questão de dias, a vasta quinta, outrora cheia de passos e silêncio, foi esvaziada. Numa manhã, a senhora Emília ajudou Beatriz a fazer as malas. A menina selecionou apenas alguns artigos pequenos, uma caixa de tintas, um velho urso de peluche e um desenho que a sua mãe tinha feito. Quando Ricardo perguntou para onde ela queria ir, Beatriz apenas apontou para a janela, onde as árvores verdes se refletiam no lago distante. Ele sorriu e acenou com a cabeça. O carro saiu da cidade nessa tarde. A estrada estava sombreada por árvores, o vento através das janelas a levar o aroma à terra úmida e folhas frescas. Ricardo conduziu lentamente, os seus olhos a seguir os últimos raios de sol que se estendiam sobre a estrada à frente. Beatriz estava sentada ao seu lado, a abraçar o seu urso de peluche. Não falou, mas um toque de cor tinha regressado ao seu rosto. No espelho retrovisor, a sede da Machado Capital encolheu lentamente contra o céu cinzento. A cidade desvaneceu-se, deixando apenas finas bolas de fumo a subir de telhados distantes. Ricardo pegou suavemente na mão da sua filha. Vamos começar de novo, está bem? Beatriz acenou com a cabeça, os seus olhos claros a refletir o céu à frente. O carro afastou-se ainda mais do passado, levando 2 almas danificadas, um pai a aprender a começar de novo e uma menina a aprender a confiar no amor outra vez. A pequena casa do lago na Serra da Estrela, aninhada entre altos pinheiros, tinha apenas 3 quartos e um pequeno jardim que conduzia a um cais de madeira junto ao lago. No entanto, para Ricardo, era o primeiro lugar onde realmente se sentia em paz desde que perdera a sua esposa. As manhãs aqui começavam com o suave som do vento a tocar a superfície da água e a luz do sol a entrar pela janela da cozinha, projetando um brilho dourado sobre a mesa de jantar de carvalho. Ele começou a reaprender coisas aparentemente simples, como cozinhar, como fazer chá e como preparar o pequeno almoço para Beatriz. No início, a comida era desajeitada, os ovos mexidos estavam ligeiramente queimados, o pão torrado um pouco seco. Mas ao ver o suave sorriso da sua filha, sentiu que era o pequeno almoço mais perfeito da sua vida. Embora Beatriz só pudesse tomar algumas colheradas pequenas, Ricardo sabia que ela se estava a abrir lentamente. A senhora Emília também se mudou, servindo não só como governanta, mas como uma querida figura de avó para Beatriz. Ricardo plantou novos canteiros de flores ao longo do caminho, e todas as tardes, quando o vento soprava, o aroma à lavanda enchia a casa, tornando o espaço vibrante de vida. Todas as semanas, Ricardo levava a sua filha para ver uma terapeuta na vila vizinha.
Nas primeiras sessões, Beatriz sentava-se em silêncio, respondendo apenas em frases curtas. Mas, gradualmente, começou a partilhar histórias, a falar sobre os seus desenhos, sobre o pequeno pássaro que frequentemente pousava fora da sua janela. Estas pequenas mudanças fizeram-no perceber que a cura não vem do tempo, mas da presença. Às noites, pai e filha sentavam-se frequentemente junto à janela, a observar como o lago mudava de cor. Ricardo lia enquanto Beatriz usava aguarelas para esboçar a paisagem. Um dia, choveu, e ela colocou o seu papel lá fora na varanda para apanhar algumas gotas, dizendo que era a verdadeira cor do céu. Então, ele riu-se, e dessa risada, a velha distância desvaneceu-se. Numa tarde, ao entrar no seu quarto, Ricardo viu Beatriz inclinada sobre a sua secretária com uma nova pintura à sua frente. No papel, duas pessoas estavam de pé, uma ao lado da outra, sob um céu brilhante, com uma pequena e instável inscrição por baixo: "Já não tenho medo." Ele ficou em silêncio, com a garganta apertada. Sem precisar de dizer nada, soube que tinha feito a coisa certa. A partir de então, Ricardo retirou-se do mundo dos negócios. Começou uma fundação com alguns velhos amigos para apoiar crianças com traumas emocionais. Chamaram-lhe o Refúgio da Beatriz. Sempre que o nome era mencionado, Beatriz sorria, o seu sorriso tão gentil como o vento. O dia da inauguração teve lugar sob um céu limpo. Dezenas de crianças seguravam balões, a correr à volta do pequeno pátio. Ricardo pegou na mão da sua filha enquanto subiam para cortar a fita rosa. Então, quando a fita se partiu, os aplausos irromperam, e Beatriz levantou o olhar, os seus olhos claros a refletir a luz brilhante. Os meios de comunicação escreveram muitas histórias sobre eles, chamando-lhe um símbolo de amor curador. Mas quando lhe perguntaram a sua opinião, Ricardo simplesmente sorriu e disse: "Só estou a fazer o que um pai deveria ter feito há muito tempo." As suas vidas desenrolaram-se pacificamente, mas de forma significativa. Todas as semanas, várias crianças eram levadas à casa do lago para aulas de arte e sessões de partilha. Beatriz sentava-se frequentemente com elas, guiando-as sobre como misturar cores ou pintar o céu. E em cada um dos seus sorrisos, Ricardo via a imagem da menina de anos passados, mas diferente, agora mais forte, mais gentil e em paz. Às noites, quando o sol se punha sobre o lago, as risadas das crianças ressoavam por todo o jardim. Beatriz corria à volta dos degraus, a rir enquanto abraçava um novo gatinho que tinha adotado. Ricardo estava junto à porta, a observar a cena, acenando em silêncio. Ambos entenderam, tinham navegado os dias mais escuros para encontrar a sua própria luz e para levar luz a outras crianças. A noite caiu, e Beatriz sentou-se na sua sala de desenho, o candeeiro de secretária a brilhar sobre o papel ainda úmido. Nele, estava a esboçar uma menina pequena que se aproximava do sol. As pinceladas estavam inacabadas, mas eram suficientes para mostrar que a pintura era tão vibrante e viva como a sua ferre acendida. Lá fora, o vento soprava suavemente através do lago, refletindo a luz da lua como uma fita de prata. Nessa pequena casa, Ricardo sentou-se a ler, ocasionalmente levantando o olhar para ouvir o som do pincel da sua filha. O tempo passou, e as folhas à volta da casa do lago mudaram de cor com as estações. De uma menina que temia o toque da campainha da escola e o cheiro a arroz frio, Beatriz crescera para se tornar uma mulher madura, carregando a gentileza e a resiliência que outrora ansiara nos adultos. Tornou-se conselheira psicológica licenciada, continuando a missão de O Refúgio da Beatriz, o lugar que tinha salvado a sua própria infância. A Casa do Lago era agora o pequeno centro da fundação. Todos os dias, Beatriz via dezenas de crianças para terapia. Por vezes, ela entendia a sensação de ser magoada, por isso nunca apressava ninguém a falar. Por vezes, sentava-se em silêncio com uma criança durante toda a sessão, esperando até que estivessem dispostos a levantar o olhar. Essa paciência valeu-lhe o carinhoso título de A Ouvinte com Coração. As notícias de Beatriz espalharam-se, e ela foi convidada a participar numa Conferência Nacional de Educação. No grande auditório da Conferência Nacional de Educação em Coimbra, brilhantemente iluminado, centenas de professores, pais e jornalistas enchiam os assentos. Quando o anfitrião apresentou a Senhorita Beatriz Machado, fundadora do Refúgio da Beatriz, um símbolo de resiliência, o aplauso foi prolongado. Beatriz subiu ao palco num simples vestido branco. Olhou para a audiência, respirou fundo e começou a contar a sua história, uma história que ninguém esperava que fosse a sua própria dolorosa recordação. Falou de uma menina pequena que outrora temia o som da campainha da escola, o cheiro a arroz frio num tabuleiro e, acima de tudo, os olhos da pessoa que todos pensavam ser amável. Falou do pai que outrora esteve demasiado ocupado para se dar conta de que a sua própria filha se estava a desvanecer lentamente pelo medo. A sua voz era firme, não tremia, como se recitasse um capítulo fechado de um livro velho. O auditório estava em silêncio. Ninguém se atreveu a interromper com nem mesmo um pequeno ruído. Ela declarou:
Toda a criança merece ser vista com olhos amorosos, não com olhos de julgamento. Quando a frase ressoou, muitas pessoas inclinaram a cabeça, algumas comoveram-se até às lágrimas. As luzes brilharam no seu rosto, iluminando os seus olhos claros, olhos que outrora tinham visto a escuridão, mas escolheram acreditar na luz. Na fila de trás, Ricardo estava sentado em silêncio, o seu cabelo significativamente mais grisalho, o seu rosto marcado pelo tempo, mas os seus olhos estavam mais brilhantes do que nunca. Não precisava de falar, porque só ao ver a sua filha ali de pé, soube que todos os erros do passado tinham sido redimidos, não com dinheiro, mas com a sua própria resiliência. Quando a cerimónia terminou, os organizadores entregaram a Beatriz o prémio Inspiração para a Mudança, e todo o salão deu-lhe uma ovação de pé. Beatriz inclinou-se em agradecimento, as luzes a brilhar, tornando o seu sorriso radiante como o amanhecer. Os meios de comunicação aclamaram-na uniformemente como a que reacendeu a infância, mas Ricardo apenas se levantou, aplaudindo em silêncio enquanto os seus olhos se umedeciam. Sabia que a verdadeira felicidade não requeria aplausos, apenas a sensação de ver a sua filha feliz era suficiente. Naquela noite, pai e filha regressaram à casa do lago. O caminho ainda estava sombreado por pinheiros, como sempre. Quando o carro parou, Beatriz abriu a porta e saiu. O aroma à terra úmida misturado com a lavanda do velho jardim saiu para recebê-los. Prepararam chá e sentaram-se na varanda, a observar o lago tranquilo a refletir a luz da lua. Os grilos cantavam, o suave chapinhar das ondas contra a margem soava como o alento do tempo. Uma suave brisa soprava. O aroma à lavanda do jardim misturou-se com a risada de algumas crianças a brincar lá fora, crianças que Beatriz acolhia para aulas de arte de fim de semana. Elas corriam à volta dos degraus, a lançar uma bola sob a luz da lua. Ricardo olhou para a sua filha, sorrindo suavemente, e Beatriz, ao captar o seu olhar, apenas acenou suavemente, um agradecimento que não precisava de palavras. Na sala de desenho, o candeeiro de secretária ainda brilhava sobre o novo papel. Beatriz sentou-se junto ao cavalete, o pincel a mover-se lentamente no papel. A imagem de um pequeno lar brilhantemente iluminado emergiu gradualmente, com crianças a rir na varanda, no centro, duas figuras, uma alta, uma pequena, sentadas a olhar para o lago. Ricardo estava do lado de fora da porta, a observar a sua filha em silêncio. Não queria quebrar o momento. Uma ligeira brisa soprou, agitando suavemente a cortina. Beatriz levantou o olhar, viu o pai e sorriu. O que estás a pintar? Um lar, respondeu ela suavemente, onde todos se sentem seguros. Ricardo acenou com a cabeça, entrando, a olhar para a pintura inacabada. O sol no desenho irradiava raios de cor laranja-dourado, refletindo-se nos rostos das duas figuras no esboço. Deu-se conta, mas desta vez, ela já não estava a pintar uma menina de pé na luz, estava a pintar-se a si mesma, a que se tinha tornado a luz para os outros. Sentaram-se ali juntos até tarde. Lá fora, o lago brilhava sob a luz da lua, refletindo-se como um espelho na pequena sala. O candeeiro permaneceu quente, nenhuma escuridão era forte o suficiente para os ofuscar. Beatriz pousou o pincel, olhando para a obra de arte terminada. Sussurrou, como para si mesma, a luz nunca desaparece. Às vezes, só leva tempo para a encontrar de novo. Ricardo olhou para a sua filha, os seus olhos cheios de orgulho. Colocou a mão sobre o ombro dela, apertando suavemente. Naquela noite, o vento assobiou através dos pinheiros, levando o persistente aroma à lavanda. As risadas das crianças ressoaram da varanda. Na pequena casa do lago, a luz dourada da sala de desenho espalhou-se por todo o lado, misturando-se com a luz da lua exterior, uma luz de perdão, de afeto e de almas que tinham encontrado o seu caminho de volta a si mesmas. E essa é a nossa história para adormecer de hoje, uma viagem da sombra para a luz, da indiferença para o afeto e a cura. Ficou comovido com o momento em que Ricardo realmente despertou, ou com o sorriso final de Beatriz, a menina que outrora teve medo, mas que agora traz luz aos outros. Na sua opinião, que personagem o impressionou mais? Ricardo, o pai que se atreveu a enfrentar os seus erros para recuperar a sua filha, ou Beatriz, a menina forte que aprendeu a perdoar e a curar-se a si mesma? Por favor, partilhe os seus pensamentos sobre esta história. Adoraria saber o que tocou o seu coração enquanto ouvia. Comenta abaixo para que possamos conversar mais sobre as coisas belas que a história oferece antes de concluir um longo dia.